Não me diga que o mundo anda mal, hoje eu nem quero ler o jornal. É, filhão, quase que o vídeo de hoje não saia mais por má vontade, porque as coisas estão ficando cada vez mais feias. Esse conflito tá esquisito, esse conflito tá aumentando, tem muita coisa crescendo. E eu tô aqui, com um sorriso na cara, tentando fingir que tá tudo bem, mas rindo de nervoso, fiote. Estados Unidos falou pro Irã: ei, bora baixar as armas, vamos recuar, vamos diminuir esse impacto aí. E o Irã falou assim: não, filho, você cruzou demais a linha vermelha, você matou meu presidente, você matou meu líder, você matou o líder do mundo islâmico. Vamos falar sobre isso? Bora ver o que tudo isso é e o que é verdade e o que não é. Bom, vamos lá. Tempestade no Oriente Médio, a queda do Ayatollah, escalada militar, crise sucessória e impacto global comercial em março de 2026. Vamos lá. Data foi feito de madrugada, 28 de fevereiro. Sim, já faz alguns dias. E detalhe, tá? As notícias que eu tô trazendo para vocês têm pelo menos 48 horas de atraso devido ao processo de produção, que não sou uma empresa de jornalismo, estamos aqui tentando cobrir com algum tipo de análise, pelo menos do ponto do viés do anti-imperialismo. Diogo, mas você é especialista em Oriente Médio, em Irã e essas coisas? Não, não, não. Eu sou especialista em imperialismo norte-americano e isso todo latino-americano deveria ser. Deveria ser obrigação moral de nós, latino-americanos, sabermos exatamente o buraco onde a gente está enfiado, porque a gente está na sombra de um gigante e esse gigante não é benevolente conosco, tá bom? Então vamos lá, ação, ataque conjunto Israel, Estados Unidos. Detalhe, não foi aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU, não foi aprovado sequer pelo Judiciário dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos tem uma lei que permite o governo executivo agir em outras nações, independente de aprovação no Judiciário, caso ele alegue que essas nações estão praticando atos terroristas. Daí lá da época do 11 de setembro, do Patriotic Act, tá? Então, assim, os Estados Unidos tampouco tá agindo dentro da própria legalidade do país deles. Por quê? Uma ação de intervenção em outra nação só poderia ser feita se fosse demonstrado o mérito de que essa nação é terrorista e perigosa para os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos recorrentemente não demonstra esse mérito. Ele alega que essa nação é um perigo e age em cima dessa nação. Infelizmente, para eles lá tá tudo bem, porque os caras não entendem de geografia e para eles tá tudo bem foder com a vida de qualquer pessoa do lado do mundo, enquanto não for com a deles. Eu tô realmente esperando, em vida, poder presenciar os Estados Unidos terem tropas estrangeiras marchando em cima da terra deles, para eles saberem o que é bom. Porque é muito, muito conveniente lançar míssil 10 mil quilômetros longe da casa deles e ficar suavão com isso. O dia que eles tomaram 2 torres, eles ficaram tudo arrepiadinho de raiva. E não, eu não estou relativizando as perdas. É lamentável por todo civil que se envolve nesse conflito. A gente tem aí muita gente que morre, muita gente que sai ferida, muita gente que tem a vida totalmente transformada para pior por causa desses conflitos. E isso, infelizmente, afeta todos, inclusive nós aqui. O nosso combustível vai aumentar, consequentemente a nossa comida vai aumentar, consequentemente a nossa qualidade de vida vai diminuir, e tudo isso porque os Estados Unidos sabem muito bem como lucrar com a guerra, seja lucro político, seja lucro financeiro, de alguma forma eles estão sempre lucrando. Os caras têm 200 anos fazendo guerra, pelo menos 100 fazendo guerra fora das próprias fronteiras e sabendo como lucrar com isso. Inocente é você que acha que isso não é um grande negócio. Ontem mesmo a gente já até comentou o quanto que isso afeta positivamente as empresas de petróleo dos Estados Unidos, que estavam aqui no gargalo sem conseguir produzir petróleo em uma faixa de lucro interessante ano passado, quando o petróleo estava quase batendo $60 o barril. E hoje o barril está subindo. Ano passado, em agosto, comentei no Instagram como que a tentativa de bloqueio da Venezuela era relacionada a tentar fazer o preço do petróleo subir, porque uma vez que você controla quem vai comprar o petróleo, com qual moeda vai comprar o petróleo, você vai primeiro beneficiar as empresas petrolíferas dos Estados Unidos, e quando você tiver uma demanda maior, você vende o petróleo da Venezuela em dólar.
Sim, as nações hoje estão buscando alternativas para não ter que usar o dólar para poder negociar entre elas. E isso tem tudo a ver com esses conflitos aqui. Se trata de controle do petróleo, para poder garantir que o petróleo seja comercializado em dólar, para poder garantir que o petróleo esteja a um preço internacional acima dos US$ 60, para poder garantir o lucro das empresas que financiaram a campanha do Donald Trump. Isso tem relação também com o caso Epstein, isso tem relação com muita coisa. Geopolítica não se faz olhando isoladamente uma notícia. Geopolítica não se faz fazendo noticiário declaratório. E geopolítica é necessário ter capacidade de análise, capacidade crítica para enxergar discurso e entender o quanto que a hipocrisia está entranhada dentro desses discursos. Então, vamos lá. Operação baseada em dados da CIA sobre a reunião de cúpula, ataque sem aviso prévio. Inclusive tem uma discussãozinha aqui, tá? É o Pentágono quem gosta de fazer esses ataques. A CIA costuma falar, olha, vai dar merda. A própria CIA avisou, olha, esse ataque aí não vai prestar, porque vocês não vão conseguir derrubar o regime. Vocês podem matar o Ayatollah, não vai derrubar o regime. E é isso que a gente está vendo hoje. O Guarda Revolucionária está reorganizando tudo, junto com o Triunvirato. Vamos lá, vácuo de poder, isso é falso, tá? Ah, Diogo, por que você está combatendo e lutando os seus próprios slides? Vamos lá. Eu uso uma inteligência artificial chamada Notebook LM para pegar diversas notícias de diversos jornais e transformar elas em slide para poder trazer as notícias aqui de forma mais bonitinha, porque a minha cara não é tão legal assim quanto olhar para um slide bonitinho. Só que a fonte dos dados é quem vai compor as informações que tem aqui nos slides, e as fontes dos dados quase sempre são filo-ocidentais, ou seja, elas vão tratar como mais verdadeira a narrativa dos jornais ocidentais e a narrativa oficial do governo norte-americano do que qualquer outra narrativa. Por isso que é tão importante, inclusive eu me esforço para pegar notícias da Telesur, notícias da Al Jazeera, notícia do Indian Times. Eu tento pegar uma galera um pouco mais fora, inclusive eu dou acesso a todos os links de todos os jornais que eu uso para compor esses slides. E ainda assim, o resultado final é um material filo-ocidental. Mas é bom para a gente pegar e fazer uma análise crítica do discurso filo-ocidental. Vácuo de poder não existe ali. Por quê? Antes mesmo da morte do Khamenei, já existia um processo de transição já previsto para poder, caso o Khamenei morresse, ou morresse de questões naturais, porque já tinha 84 anos, se eu não me engano, 86, ou se ele fosse assassinado. Inclusive a gente já tem informação, ele era consciente de que ele seria morto, e ele sabia que ele seria morto ali, ele só não queria, cara, eu tenho certeza que o que ele não queria era que a família morresse junto. Mas de resto ele se entregou em martírio. Narrativa do Estado, 40 dias de luto nacional. Não é lógico, não é óbvio que um Estado que perdeu seu presidente Tá? Vamos colocar em questão aqui. O que é o Khamenei para o Irã? É o líder supremo. É como se fosse um presidente. Não tem tantos poderes quanto o presidente, porque além de líder supremo, tem presidente também. Mas o Khamenei, acima de tudo, também era o maior líder do islamismo xiita. É como se você pegasse hoje o Papa do catolicismo. Ou então quem é o pai, quem é hoje o maior líder do catolicismo ortodoxo? Bartolomeu I, patriarca ecumênico de Constantinopla. É como se esse cara fosse morto, entende? Isso mexe com toda uma comunidade religiosa. Isso fere emocionalmente, isso fere religiosamente muita gente. Esse cara não era pouca merda. Então vamos lá, celebrações discretas é a melhor noite de suas vidas entre opositores. É óbvio que existe opositor em todos os lugares. Onde tem 3 pessoas e uma delas se diz líder, tem outras 2 que vão uma concordar, a outra vai discordar. Em maior ou menor grau, não existe unanimidade em lugar nenhum. Inclusive a gente dá muita risada quando a gente vê eleições que tem resultados tão intensos, sabe? Países que a gente olha e fala assim, olha lá, uma ditadura, o cara foi eleito com 90% dos votos. É porque existem opositores, e mesmo que sejam 90% de aprovação real, sempre vai ter 10% para comemorar. Então vale dizer, chamar atenção para isso daqui, eu considero filo ocidental. Eu considero filo ocidental porque é jogar luz em cima da minoria.
Conselho Interno. Esse aqui é o triunvirato que está coordenando hoje o Irã, tá? Lembra que eu falei? Esses daqui, constitucionalmente, são os que entram na posição do líder supremo. Eles já tinham cargos, tá vendo? Ó, chefe presidente, chefe do judiciário, conselho dos guardiões. Judiciário, executivo. Quem era o Khamenei? Khamenei é como se fosse um tipo... Cara, é muito difícil de explicar isso. A organização institucional do Irã não é uma coisa que a gente tenha facilidade de fazer analogias aqui no nosso mundo, que a gente tem essa nosso verniz de democracia liberal, onde a gente elege o nosso presidente, mas quem governa realmente é quem bota o dinheiro no bolso do presidente. Então é difícil de explicar como funciona. Em resposta, ó, vamos falar, foram 24 horas de resposta. Essas informações provavelmente são do domingo. A gente está na terça-feira hoje, tá, pai? Foram 220 mísseis, foram 9 ondas de ataque. 7 países foram envolvidos. Por quê? Porque teve soldado norte-americano que foi lá no Irã, fez merda, mandou drone, mandou míssil, usou a base norte-americana para fazer essas merdas. Depois foi pro hotel com medo dos mísseis caírem na base norte-americana, porque já tinha sido falado que essas bases seriam alvo. E lá da janela do hotel, ele fez um videozinho mostrando os mísseis caindo na base e postou no Instagram. Só que é claro, esse cara estava sendo monitorado. Então o pessoal da inteligência do Irã viu isso e falou: olha só, um otário tá lá no hotel. Vamos mandar um iFood pra ele, sabe? E entregou na boca do infeliz, tá ligado? E é por isso que vocês têm foto de hotel sendo atacado. Aqui, ó, o teatro de operações, onde as bombas caíram. Cara, tá distribuindo. Embora aqui o mapa, é importante mostrar isso daqui, ó. Deixa eu tirar minha cara daqui da frente. O mapa mostra tudo saindo daqui do centro, mas não. As baterias de ataque aéreo do Irã estão saindo de diversos lugares. Inclusive o Irã está chamando isso de ofensiva mosaico. Eles têm as baterias de mísseis distribuídas em todo o país, inclusive de forma mais interiorizada, para dificultar a identificação de radar de onde estão saindo esses mísseis. São baterias, cara, tem caminhãozinho 1113 com bateria de mísseis montada em cima e lançando míssil. Um monte de mísseis saindo assim, ó, no ritmo. 15, 20 mísseis saindo, e daí o cara pega, desmonta a bateria, fecha ela, muda o caminhãozinho de lugar, recarrega e lança de novo. Fuco. Meu irmão, esse é um dos motivos de por que a gente acredita que, e quando eu falo a gente, ontem eu falei que esse conflito possivelmente poderia durar mês e meio. Ontem mesmo eu acabei vendo notícia mostrando que o Trump acredita que essa ofensiva no máximo consegue durar 4 semanas. E por que isso? Porque são estimativas a respeito de quantos mísseis tem à disposição do Irã. Mas também tem outra estimativa, é a de quantos mísseis antimíssil tem Israel para poder compor a defesa de Israel e se proteger da chuva. E a minha análise de que esse conflito não passa de um mês é porque, claro, acaba míssil e uma vez que acaba míssil tem que ir com tropa. E eu não vejo tropa atravessando o Iraque, não vejo tropa entrando na Síria podendo ser levado bomba de caça israelense em cima da cabeça, porque a Síria não tem soberania do espaço aéreo dela. Tá? Aliás, a Síria infelizmente não tem soberania de nada, isso aqui é um queijo suíço, tá? A Síria é um estado completamente destruído pela guerra continuada que rolou aqui. O Líbano está sendo atacado por Israel. Tem nada a ver com o rolo e está sendo atacado também. Ah, o Irã falou que vai atacar a Europa. Por quê? Ah, porque ele atacou a base no Chipre. Por quê? Porque teve gente aqui da alta cúpula do exército do Israel fugindo para Chipre para se proteger lá, tá? Porque os ratos são os primeiros que abandonam o navio. E daí o Irã mandou bomba lá. Só que o Chipre faz parte da União Europeia. Então sim, nós temos um alvo confirmado, atingido por mísseis, no caso foi um drone, né, iraniano, em solo europeu. Mas isso significa que o Irã vai atacar a Alemanha? Duvido muito. Mas o pessoal que gosta de arrastar a Europa para dentro dos conflitos já está gritando: olha o perigo que os europeus estão passando com esta guerra. Então, gente, tem muita gente interessada em fazer esse conflito escalar para lucrar com isso, tá? O problema é que tem um limite em que o conflito pode escalar de forma controlada e existe sim chance das coisas evoluírem de forma negativa
como por exemplo para uma guerra mundial. Vamos aqui, já temos algumas facções, tá? E aqui eu falo facção, mas não com conceito negativo, tá? Porque a própria palavra milícia aqui no Brasil tem um conceito negativo, mas não, são grupos paramilitares organizados. Então nós temos milícias no Iraque, tá? E não estamos falando dos policiais que traem a sua farda no Rio de Janeiro para poder ganhar dinheiro, não. Milícias no Iraque estão aqui declarando apoio ao Irã. No Líbano tem gente declarando apoio ao Irã e é por isso que o Líbano está tomando míssil na cabeça e não necessariamente acertando Hezbollah e sim atingindo alvos. Porra, o que é alvo legítimo nesse rolo todo, gente? Tá? Não tem como falar de alvo legítimo quando você tem criança e mulher morrendo, cara. A menos que a mulher fosse soldado do exército, sabe? A menos que. E mesmo assim não tá correto. Cara, não era pra civil tá morrendo em casa, tá ligado? O Iêmen, os Houthis já estão nessa muito tempo, tomando. Cara, os Houthis estão sofrendo na mão da Arábia Saudita há muito tempo. Os Houthis levam bomba do Israel há muito tempo. Os Houthis são atacados pelos Estados Unidos há muito tempo. Tem notícia de velório de líder importante do Iêmen que levou bomba, bombardeio, no meio do velório, matando criança, mulher, parente, velho, idoso. Todo mundo morreu ali. Os caras estavam ali velando um corpo no cemitério e levou bomba, tá? O Iêmen é uma guerra silenciada que a gente não vê nos noticiários, assim como quase todo conflito que não é do interesse dos Estados Unidos, sabe? O Iêmen, gente, o Iêmen é um lugar lindo que não merecia estar passando por isso. Paquistão, protestos violentos contra o consulado nos Estados Unidos. Se eu não me engano, teve também um ataque no Paquistão contra a sede da ONU. Se eu não me engano, teve também. Eu não levo muito a sério o que eu tô falando, mas se eu não me engano, teve também. Escolhendo lados na retórica global. Gente, vamos lá. Khamenei está morto. Se atacarem, vamos atingir com força nunca vista antes. Cara, o Trump é bravateiro. Os Estados Unidos não tem condições de entrar num conflito continuado, tá? Se o fizer, vai perder ainda mais poder político, tá? Trump está muito queimado na fita. Ele foi eleito para tirar o país das guerras que foram feitas pelo presidente anterior, o Biden. Bom, assassinato cínico e violação do direito internacional. É cínico, a gente já falou disso ontem. É cínico. Sabe, o Irã não tem como oferecer perigo aos Estados Unidos, a não ser quando se trata de oferecer resistência aos interesses dos Estados Unidos no Oriente Médio. Sim, o Irã, especialmente um Irã com plano nuclear, com um sistema nuclear de projeção nuclear, de mísseis nucleares, seria uma grande trava na expansão de Israel ali na região. Seria uma grande trava na expansão dos interesses dos Estados Unidos ali na região, gente. Tá? Além disso, não existe perigo que o Irã ofereça para os Estados Unidos. Tá? Ah, mas morreu o soldado norte-americano lá. Morreu porque estava longe de casa. No território norte-americano não tem nenhum morto, tá? Uma oportunidade de uma geração para o povo iraniano retomar o seu país. Olha aqui, ó, esse criminoso aqui, ó. Ah, mas sim, criminoso, tá? Antes dele declarar estado de guerra lá atrás, no 8 de outubro, tá? No 8 de outubro, o Netanyahu já estava sob investigações de corrupção, malas de dinheiro que apareceram no Catar, o filhinho dele que foi para os Estados Unidos para não participar do alistamento militar obrigatório, entre tantas outras coisas. Netanyahu tá sujo, mais sujo que pau de galinheiro. E o momento em que o país voltar a estar em paz, Netanyahu vai pro tribunal. Ele não pode ser julgado agora porque o país está em guerra, tá? Mas no momento que o país parar de fazer guerra, ele vai pro tribunal. E ele tá muito ferrado, tá? Então Netanyahu é a primeira pessoa que está disposta a sacrificar até a última alma israelense para se manter longe das grades. E pode apostar, este filho de uma ronca e fuça vai fugir da nação para não se apresentar à justiça. Assim que não der mais, ele vai dar o vaza, vai voltar para a Polônia, que foi onde ele nasceu, tá? Porque, além de tudo, este animal não é israelense de verdade. E israelita não é israelense. Israelense moderno não é israelita bíblico. Israel moderno não é Israel sagrado, tá? Tem muita gente nesse conflito apoiando Israel por motivo religioso. Isto é um erro terrível.
Isto é um erro bíblico terrível, tá? Não existe nem argumentação bíblica que sustente isso sem ignorar uma grande outra parte da Bíblia. Um cristão jamais poderia trabalhar com essa lógica exegética, hermenêutica e escatológica, sabe? Não existe condições de um cristão sustentar esse argumento. O uso de bases no Chipre é autorizado para o apoio aos Estados Unidos. Tem sempre um bonitinho que estava até ontem reclamando dos Estados Unidos e suas intenções expansionistas em cima da Groenlândia. Sempre uma cadelinha para baixar de novo, levantar o rabinho e falar: vem, Estados Unidos, nós te amamos, tá? Isso é uma vergonha, tá? A Europa precisa retomar as rédeas do próprio destino, porque enquanto estiver subjugada aos Estados Unidos, vai continuar sendo uma neocolônia deles. Danos colaterais e custo humano econômico. Vamos lá. Deixa eu me colocar aqui. Baixas no Irã, 201 mortos, 748 feridos. Lembrando, isso daqui são informações de 48 horas atrás. Então a gente está falando do quê? Domingo à noite, essas eram as notícias. Baixas aliadas, 10 mortos, 3 militares dos Estados Unidos. Gente, já foram 4 só no navio Abraham Lincoln, se eu não me engano é o nome do navio lá, o MST Abraham Lincoln. Só 4, só lá, tá? Então assim, números que estão aumentando. Como eu falei, quase não fiz o vídeo hoje porque já está ficando velho, as informações estão ficando para trás. Mas acho interessante guardar essas informações aqui como um passo a passo de como está evoluindo. Daqui a pouco eu vou fazer as pesquisas para o vídeo de amanhã. E a gente vai tendo aí uma fotografia dia a dia de como as coisas estão indo. Petróleo, instabilidade crítica, obviamente. Fechou o Estreito de Hormuz, colega, 20% do petróleo passa por lá. Já no domingo, o petróleo, a especulação já tinha subido o preço do Brent, do barril do Brent, em 11%. Espaço aéreo fechado, óbvio, ninguém quer correr risco. Ameaça de fechamento, isso aqui já tinha sido fechado, eu não sei por que ele está colocando como ameaça. O futuro imediato, previsão de conflito, Trump estima 4 semanas de operações, lembra que eu falei para vocês? Pois é. Isso é a questão dos mísseis. Quantos mísseis tem disponíveis para continuar essa guerra? E quantas tropas realmente estariam dispostas em avançar território adentro? Ameaça estratégica do exército revolucionário. Nenhum navio passará. Diplomacia de Omã e Catar tentam cessar fogo. Irã rejeita negociações, com razão, tá? Todas as linhas vermelhas foram cruzadas há mais de 15 anos. E os caras com paciência foram deixando passar. Muito dessa guerra não acontecia por causa do próprio Khamenei, que era um moderado dentro do xiismo. O próprio Khamenei falou que a construção da bomba nuclear seria contra o Islã. E agora o Khamenei está morto. E todos os sucessores do Khamenei são muito mais radicais do que ele. Então sim, pode apostar, o programa nuclear iraniano vai acelerar e muito. Então ou os Estados Unidos e o Irã impedem isso, ou a gente vai ter um Irã capaz de se defender dentro de um mês. As expectativas são de que em um mês o Irã seja capaz de ter a bomba nuclear. Em um mês, tá? Então sim, risco, quebra da estrutura teocrática, 36 anos leva o território desconhecido. Falso, falso. Isso daqui é aquilo que o Ocidente gostaria que fosse verdade, mas não. Não é verdade, tá bom? A linha sucessória já foi, já temos novo Ayatollah. O Islã vai manter os seus 40 dias de luto e depois vai nomear um novo líder do xiismo para o Islã. E essa guerra tá indo, cara. E o que a gente tem para dizer? Sinceramente, não me diga que o mundo anda mal. Hoje eu nem queria ler o jornal, mas estamos aqui. Lemos o jornal e eu tô espantado. Falou pra vocês. Se vocês gostarem, inscreve. Se não gostou, deixa um dislike, pelo menos reage, manda eu tomar no meio do meu nariz, fala mal de mim. Já ontem já teve hater, mas vamos ignorar os haters e bora nós. Falou, meus queridos, até amanhã.